Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por estar na tua presença e na presença dos meus amados irmãos e teus filhos. Pai, agora peço que abras o nosso entendimento, o nosso coração para podermos receber a tua palavra e também para podermos, e abra os nossos ouvidos para poder ouvir a tua voz e para podermos também obedecer à tua palavra. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, antes de mais nada queria-vos pedir duas coisas. Tudo o que eu tivesse a dizer que não esteja de acordo com a palavra, digam-me, pois também sou homem. Ou com o assunto, também sou homem para errar. Em nome de Jesus vos peço que o façam. Depois também vos queria pedir, amados, que em vossas orações se lembrassem de dois assuntos. Do povo de Israel e de Jerusalém. E também do nosso projeto, meu e da minha esposa, do Despertai, ó geração eleita. E já agora queria também dizer se alguma vez no Google, não sei dizer aquilo, Google Earth, ou o que é isso, dá para fazer chamadas em conjunto. Se por acaso têm lá ido e não têm encontrado a mim ou a minha noiva, eu peço desculpa, nós temos estado um bocado a fazer umas coisas. Ela aí no Brasil e ela no Brasil e eu aqui em Portugal a tratar de uns assuntos e peço perdão. Agora, voltando a uma palavra que eu aqui quero deixar, é que nós muitas vezes fazemos coisas que, mesmo nós sendo crentes, pensamos que fazemos coisas que é da vontade de Deus. Porém, não é da vontade de Deus. E, dependentemente das coisas, nós podemos ter as nossas consequências ou não, dependentemente do assunto ou do que se fizer. E quero deixar uma palavra que é do nosso rei Davi. Ele também, nós muitas vezes não nos apercebemos, muitas vezes nós pensamos que era vontade do Senhor ou que estamos a fazer bem e fazemos o que não é bom aos olhos do Senhor. E então a palavra que eu queria deixar, que o nosso patriarca Davi aqui se mostrou, é em 1 de Crónicas 21 até ao 22. E diz assim a santa palavra de Deus. Davi enumera o povo e Deus castiga. Só o título podemos ver. Muitas vezes nós fazemos coisas, pensamos que estamos a fazer bem, ou que temos a fazer a vontade de Deus, e muitas vezes não é. Daí sabemos que o inimigo se transforma num anjo de luz também, para nos iludir. Quem não estiver preparado ou vigilante é o que acontece. Mas voltando ao texto, e então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos seus maiorais do povo: Ide, contai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. E então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é porventura, ó rei, meu senhor. Não são todos servos do meu senhor? Porque procura isto o meu senhor, porque seria isso causa de delito para com Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, e então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel 1.100.000 homens dos que arrancavam a espada. E de Judá 470.000 homens dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E então este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. E então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora ser servido tirar a
iniquidade de teu servo, porque obrei muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gad, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gad veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos e te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. E então disse David a Gad: Estou em grande angústia, que caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la, o Senhor o viu, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, Jebuseu, e levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. E então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. E então o anjo do Senhor disse a Gad que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor e peço desculpa, na eira de Ornan, Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gad, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornan, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos. Ornan estava trilhando o trigo, e Davi veio a Ornan. Olhou Ornan e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornan: Dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor para que cesse este castigo sobre o povo. E então disse Ornan a Davi: Toma-a para ti, e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem a seus olhos. Eis que dou os bois para os holocaustos, e os trilhos para lenha, e o trigo para oferta de manjares. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornan: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornan por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. E então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos
e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornan, Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no altar de Gibeon. E não podia Davi ir ali consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Como podemos ver aqui, amados. Primeiro, nós se nos apercebermos, como aqui se calhar foi o caso de Davi, não sei. Davi então devia estar sossegado, a reinar, quem sabe, mas sem que ele se apercebesse, sem que ele pensasse que era o inimigo, então aí se levanta o inimigo como uma cobra astuta e diz, e incita Davi, como aqui diz, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi numerar as tribos. Ou seja, agora aqui Davi vai e numera as tribos. Mas, porém, Joabe percebeu, ou o Senhor deve ter, para mim, creio que fosse isso, Deus abriu-lhe os olhos e mostrou a Joabe que não era aquilo que Deus queria. E Joabe ainda o avisou e disse, então disse Joabe, o Senhor acrescenta ao seu povo, 100 vezes tanto como é porventura, ó rei, meu senhor. Não são todos servos do meu senhor? Ele ainda o tentou advertir. Primeira vez. A segunda vez ainda disse, porque procura isto o meu senhor. Ainda tentou falar com ele, acalmá-lo e ver se era aquilo mesmo que Deus queria. Nós muitas vezes ou é a nossa vez, nós muitas vezes ou nos impulsionamos e fazemos as coisas e nos corre mal, ou então o inimigo, como aqui podemos ver. E é isso que eu acho fascinante na palavra. Podemos conhecer tanto um como o outro. E aqui podemos ver que Satanás então se levantou, quem sabe mansamente, sem que Davi se apercebesse que era o seu próprio adversário. E então incitou Davi. Agora, outra coisa. Joabe deu a soma, tudo isso. Mas o negócio, não. Ele chegou a Benjamim e a Benjamim e a Levi e não os contou. Mas levou a soma a Davi. Agora, há uma coisa. Aqui também diz que e Joabe deu não é aqui. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Joabe, como já sabemos, era o capitão da guarda ou do exército de Davi. Agora, se foi abominável a Joabe, assim foi abominável também aos olhos do Senhor. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Às vezes, basta uma pequena coisa que nós façamos, mas que não seja da vontade do Senhor. Como aqui foi? Davi só enumerou as tribos, mas não era a vontade de Deus. E Deus o castigou. Não somente a ele, como ao povo. Mas ele também, depois disso, ele reconheceu que errou. E voltou atrás. Ainda intercedeu pelo povo, porque não era o povo que tinha pecado, mas sim ele que tinha pecado. Muitas vezes nós pensamos que ficamos a pensar, peraí, eu fiz isto ou fiz aquilo, se calhar porque estou ferido com esta pessoa ou ferido com aquela pessoa. Às vezes fazemos coisas que pensamos que estamos a fazer bem, mas não. Como aqui podemos ver, o diabo também se levanta mansinho como um cordeiro. Nós não o sabemos, só se estivermos bem vigilantes. E aí é que vamos ver. Daí Jesus ter dito, orai e vigiai.
porque não sabeis quando o Filho do Homem virá. Mas mesmo assim, não só pela sua vinda, mas temos que ver e pensar e lembrar-nos, orai e vigiai. Se orarmos e vigiarmos, saberemos sempre se é do inimigo ou se é de Deus. Se for do inimigo, podemos muito bem reconhecê-lo e deixá-lo de parte. Enquanto for da palavra de Deus, aí a gente faz o que tem a fazer. E daqui podemos aprender isto. Satanás veio mansinho a Davi. Incitou, olha, conta aí os teus servos para que tu saibas quantos homens tens, para quando fores para a guerra. Para quando tu fores para a guerra, saberes quantos homens tens no teu povo. Mas não era aquilo que Deus queria. E Deus ainda lhe deu 3 castigos à escolha. Onde é que está? Escolheu ou 3 anos, ou era 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante dos teus inimigos, ou de adversários, e a espada de teus inimigos te alcance. Ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste, na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Aqui Davi pensou, bem, vou ser entregue aos homens, é complicado. E eu não pequei, penso eu, não somente é complicado, mas eu não pequei contra o homem, mas sim contra Deus. Depois, quando ele viu 3 anos de fome, pensou, bem, assim eu vou perder o meu povo todo. E os 3 dias, os 3 dias que viriam com a espada do Senhor, ou seja, a peste, ele aí tinha que escolher. E aí Davi é uma das atitudes que eu gosto em Davi. Não só ele reconheceu e ainda intercedeu pelo povo, mas também esta parte que ele diz no versículo 15. E o Senhor mandou um anjo. Não, peço desculpa, não é aqui. E Davi então pois disse, tu em angústia, Davi disse a Gade, estou em grande angústia, caia eu pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas lá está, ele preferiu cair nas mãos do Senhor, ou seja, ser castigado por o Pai, do que ser castigado pelo homem. Porque pelo homem, se calhar se nós formos a ver para hoje, se Deus nos propusesse estes três castigos, se fôssemos reis, atenção. Agora, se fôssemos assim, se escolhêssemos, bem, o Senhor tem sido, já na Bíblia vemos que o Senhor tem sido terrível. Por isso, vou preferir ficar nas mãos dos homens. Então, agora pensamos assim, é que nas mãos de Deus nós temos o castigo. Ele castiga a quem ama, castiga e repreende a quem ama, como em Apocalipse está, e ele podia pôr 3 meses, ou 3 anos, peço desculpa, de fome, mas podíamos até se podia, quem sabe, até o alimento acabar, podia-se ir alimentando. Depois temos aqui os 3 dias da espada do Senhor, ou seja, a peste. E então Davi preferiu, não, os homens não vão me entregar nas mãos de Deus. E aqui outra coisa que eu aprendo. Davi, mesmo sabendo que ia tendo um castigo, como já tinha tido antes, quando cometeu o homicídio, a cobiça e adultério, esses 3 pecados, ele foi castigado por Deus. Agora, aqui, ele pecou outra vez. Não só intercedeu, como reconheceu, mas também há outra coisa. Davi, agora, entrega-se nas mãos de Deus. Seja aqui como ele diz, caia eu, pois, nas mãos do Senhor. E é isso que nós temos que ver e aprender. Temos que deixar tudo nas mãos de Deus. E ser vigilantes, e orar e vigilantes, como o próprio Jesus disse, para que estas situações
quando o inimigo se levantar, aí ele veja, peraí, não posso fazer nada disto. Porque ele está vigilante e ele está vigilante e orando. Não posso fazer nada. Mesmo que ele tente, não vai conseguir. Agora, se nós estamos assim a desfrutar, digamos assim, deste momento ou daquele momento, aí ele pode vir e incitar, como fez com Davi e com outros. E no entanto, nós não sabemos e vamos fazer aquilo. E Deus pode ficar zangado, vá. Um pai zangado connosco. E depois lá vem o castigo ou repreensão. E é isto que temos que pensar. Deixemos tudo nas mãos de Deus e Ele cuidará de nós. Que é isto que eu vejo aqui. E não, quando nos avisam 2, 3 vezes, é porque algo está errado. E se algo está errado à frente do homem, para Deus então também deve estar mal. E é isto que temos que ver. Que Deus vos abençoe hoje e sempre.